Mais uma vez, boa noite a todos. Convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 5, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 5. Convido você a abrir nesse texto. Nós estamos voltando aqui para a série no Evangelho segundo João. E nessa noite, dando continuidade, nós vamos estudar dos versos 1 a 16, certo? Se os irmãos que estão acompanhando, os amigos, lembram, nós já passamos por uma série de eventos importantes até aqui no Evangelho. Embora tudo o que aconteceu até então, Jesus decidiu ainda fazer as coisas em sigilo. Nós não percebemos aqui, assim, de forma mais clara e evidente, uma oposição mais externa, oficial e ferrenha com relação àquilo que Jesus tem feito. Até mesmo os seus discípulos, que ele começa a fazer no capítulo 1, nós pontuamos que ainda não foi o chamado definitivo até então. Mas aquele primeiro contato que eles têm tido com aquele que está se apresentando como o Messias. Depois, no capítulo 2, até o final do capítulo 4, nós tratamos sobre o ciclo de Caná. E nós explicamos o que seria. João decide emoldurar algumas ações do Messias que apresentam uma nova ordem de coisas na revelação de Deus. Então, o povo judeu estava acostumado a adorar sempre no templo. Jesus, então, se apresenta como o novo templo. Nós temos uma purificação muito conhecida entre os judeus que era feita a partir de água. Jesus se apresenta como a nova forma de purificação e assim por diante. Então, todos esses eventos estão emoldurados por dois milagres. Um que acontece no capítulo 2, em Caná da Galileia, que é o casamento, aquele clássico momento em que Jesus transforma a água em vinho. E no capítulo 4, no finalzinho, nós temos Jesus novamente em Caná da Galileia para curar o filho de um oficial do rei. Então, dois eventos em Caná, dois momentos ali que são semelhantes de certa forma e vários eventos que estão dentro desses dois extremos. Então, passado todas essas questões que nós já trabalhamos, agora nós estamos diante de um novo momento do texto do Evangelho segundo João. Há uma mudança no quadro no que diz respeito a Jesus e os seus opositores, saindo de uma mera reserva e hesitação para uma franca oposição. Assim como em outras passagens do Evangelho de João, pensando em tudo isso que nós já temos visto e considerando esse texto em questão, nós poderíamos dizer que essa passagem, de modo especial, possui duas camadas distintas de leitura. Uma primeira camada diz respeito à exaltação dos poderes miraculosos de Jesus como parte dos desdobramentos do seu ministério messiânico. Então nós vamos perceber que está presente aqui algumas ações do Senhor Jesus que remetem ao que era esperado da obra do Messias quando ele viesse. E uma segunda camada seria uma atenção especial ao sábado como uma das principais questões de controvérsia entre Jesus e as autoridades religiosas do judaísmo. Então, várias vezes Jesus vai trazer à tona o sábado para gerar esse nível de tensão e estabelecer diferenças, momentos distintos, correções necessárias. Então, mesmo que essas duas ênfases se entrelacem, a primeira é mais bem vista aqui nos versos 1 a 16, que nós vamos ver hoje, e a segunda, relacionada ao sábado, veremos na próxima mensagem, que vai do verso 17 a 47. Então vamos ler o texto, João capítulo 5, versos 1 até o verso 16. A palavra do Senhor diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda,
o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, do texto sagrado e autoritativo para as nossas vidas. Pedimos que nessa noite o Senhor nos ajude a ler, interpretar corretamente e aplicar as nossas vidas da forma como o Senhor quer. Que busque a nossa transformação, a nossa mudança, nosso crescimento, a nossa modelagem à imagem de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, começando no versículo número 1, nós já temos aqui logo de cara uma ligação entre o texto anterior e essa passagem, quando João diz passadas essas coisas. Então aqui nós estamos lembrando que Jesus estava na Galileia anteriormente. Ele estava mais especificamente em Caná, realizando aquele milagre que nós mencionamos. Então passaram essas coisas, então passaram esses momentos, esse evento. E havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém é cerca de 120 a 140 quilômetros de distância. Depende exatamente da rota que a pessoa escolhesse trilhar. Aqui nós temos uma jornada muito longa, desgastante, normalmente não tinha veículos disponíveis para as classes mais baixas. Então, normalmente, ou era feito com animal de carga, ou então a pé mesmo. Ele viaja para uma festa que João não nos informa qual foi. Então, em vários momentos, João vai citar 3 festas em seu evangelho. Ele vai citar a Páscoa, no capítulo 2, versos 13 e 23, capítulo 6, verso 4, capítulo 11, verso 55 e capítulo 12, verso 1. Ele vai citar a festa dos tabernáculos, no capítulo 7, verso 2. E vai citar a festa da dedicação, no capítulo 10, verso 22. Mas essa festa aqui nós não temos a menção e nem poderíamos cravar que festa seria essa. Normalmente, nos evangelhos, Jesus escolhe as festas dos judeus como pretexto para a sua presença, pregação e obras em Jerusalém. Já percebeu isso? Então, sempre que ele vai para Jerusalém, ele escolhe alguma festa para estar presente. Provavelmente, e por algum motivo, em um dado momento do seu ministério, por conta das pessoas que estariam ali, em especial
os seus opositores, tendo em vista que ele já entendia qual seria o seu futuro. Mas aqui nós temos Jesus voltando para Jerusalém, onde está acontecendo uma festa. Agora, antes de apresentar o diálogo e cura de Jesus com o homem enfermo, João estabelece o pano de fundo, aqui nos versos 2 até o verso 4. E nós lemos assim: existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, esses versos se propõem basicamente a explicar o local e cenário da cura que Jesus operou. E com isso, nos ajudar a entender a profundidade do significado desse relato. Então, por se tratar de um trecho muito rico de informações, nós vamos tentar resumir um pouco de tudo que nós temos aqui. Então, após o seu percurso, ao chegar na cidade de Jerusalém, Jesus entrou na cidade por uma porta chamada Porta das Ovelhas. Essa porta está registrada também lá em Neemias, capítulo 3 e capítulo 12. Essa porta era uma pequena abertura na parte norte do muro da cidade. Então, se você conhece minimamente a geografia da Palestina daquela época, você vai perceber que quando você vinha da Galileia para Jerusalém, o mais comum era entrar por essa porta, ou então por uma outra mais próxima, certo? Ali, logo no início da cidade. Essa porta recebeu esse nome por ser exatamente o lugar onde alguns viajantes e pastores que vinham adorar no templo entravam com as suas ovelhas para banharem esses animais para o sacrifício em alguns tanques que tinham ali, logo na entrada da cidade. Então era uma porta menor, porque o propósito era basicamente esse: entrar com os animais, banhá-los nesse tanque para levar para o sacrifício. O tempo foi passando e é provável que a piscina tenha deixado de ser exclusiva para aqueles animais e passado a ser usado também pelos judeus locais e peregrinos que vinham adorar em Jerusalém como um tanque de purificação. Então, logo no início, se você também acessar até mesmo na internet, olhar no mapa, ali na estrutura da cidade, você vai perceber que tem 2 tanques maiores. No início da história desses tanques existia apenas um, depois foi construído um segundo e ambos passaram a ter essa dupla finalidade, certo? Tanto para banhar os animais, eles não colocavam esses animais dentro das piscinas, eram piscinas fundas. Eles tiravam a água para banhar os animais, mas as pessoas acabavam entrando para serem ali banhadas em algum tipo de purificação. Essas pessoas faziam isso, depois de algum tempo, aquelas piscinas também tiveram a finalidade de banhos ali populares. As pessoas passaram a tomar banho ali, exatamente naqueles tanques. Você deve lembrar do tanque de Siloé, certo? Na localização sul da cidade, que tinha também essa mesma finalidade, certo? Era parte essencial da religiosidade dos judeus daquela época. Agora, durante o domínio romano, um tempo depois, a região passou por uma grande transformação. A totalidade do tanque, que era exatamente estruturado com essas 2 grandes piscinas e 5 grandes pavilhões bem cobertos, foram convertidos em um templo dedicado a Asclépio, que é um deus da mitologia grega, da medicina e cura, que é mais conhecido pelos romanos e a maioria dos estudiosos como Esculápio, que é filho de Apolo com a ninfa Coronis e foi criado por um centauro chamado Quiron, certo? Aqui é da mitologia grega, certo? Esculápio seria o nome dessa divindade da cura e da medicina. Quando eles fizeram a construção desse templo ligado aos tanques naquele lugar, causou um certo desconforto, especialmente entre os judeus mais devotos. Agora,
eles estavam subjugados ao Império Romano e tinham que suportar essas imposições. Afinal de contas, era um local originalmente ligado ao culto a Deus de Israel, que agora estava recebendo elementos do paganismo greco-romano. Mas ainda assim, embora tenha todo esse desgaste, muitos judeus continuaram frequentando o local. Talvez por desespero, em busca de cura, mesmo que tivessem que tolerar os símbolos e práticas estranhas à sua fé. Então, essa é a realidade. Então, aquele local, aqueles tanques passam a ser usados também para adoração à divindade Esculápio. Então, as pessoas chegavam àquele lugar, já sabiam da sua finalidade, mas ainda assim eles iam. E muitos deles, obviamente, já estavam associando aqueles banhos, de alguma forma, a essa divindade. E é exatamente fruto desse sincretismo, dessa mistura de religiões e crenças que estava acontecendo ali, algo se tornou ainda mais forte entre eles, quando eles passaram a acreditar que um anjo descia até o tanque e agitava a água, e a primeira pessoa que chegasse ali, quando a água estava sendo agitada, seria curado de qualquer doença. Bom, nós sabemos que essa é uma crença espúria, é uma crença mitológica, certo? Fruto da imaginação deles. E as possibilidades são várias para o movimento das águas. Muitos afirmam que, como era um tanque de purificação, precisava ser reposto água, e geralmente quando os sacerdotes abriam os canais de água e fechavam, provocava algum tipo de movimento em comum na água, e aí por isso que ela ficava se movendo de tempos em tempos. Há também uma pesquisa arqueológica naquele lugar que foi encontrado esguichador de água, exatamente onde hoje existem os chamados tanques de Betesda. Então, existia alguma coisa natural que fazia com que a água se movesse. Mas bastou algumas curas acontecerem para algumas pessoas que as buscavam no interior daqueles tanques, para que começassem a acreditar que quando a água se movia e alguém entrava, havia ali a produção de algum milagre. Apesar disso, apesar de toda essa crença, apesar de todas as questões naturais envolvidas e possíveis, já estava feitos o terreno e o cenário perfeitos para começar essa histeria coletiva de pessoas buscando cura sem ao menos se preocupar com a legitimidade das informações e até as testemunhas possíveis. Não é uma realidade tão diferente da nossa, né? Obviamente. Então, o tanque de Betesda, como é relatado, ficava lotado de pessoas querendo ser curadas. É por isso que nós temos aqui no relato falando que muitas pessoas iam para serem curados. Dessa forma, estes fenômenos foram ligados à adoração e devoção a Esculápio, fazendo com que eles nominassem aquele tanque como Betesda, que é uma palavra aramaica e também pode ser traduzida do hebraico para casa de misericórdia. Então, eles iam para a casa de misericórdia, eles iam com uma motivação e com um objetivo. Eles iam para buscar uma cura que era oferecida pelo deus Esculápio, como já estava popularmente desenvolvida a crença ali. É por isso que faz todo sentido que João nos diga que embaixo daqueles pavilhões do tanque, os 5 pórticos do verso 2, muitos doentes se refugiavam esperando que a água fosse agitada para que eles fossem curados. Meus irmãos, é dentro dessa triste realidade do que se tornou aquele tanque, ou se tornaram aqueles tanques, que nós temos o versículo 5, que diz assim: estava ali, exatamente nesses tanques, um homem enfermo havia 38 anos. Então nós temos aqui agora a inserção de um personagem nessa realidade. Trata-se provavelmente de um homem judeu, certo? Por quê?
Porque nós temos essa figura subordinada às ordens das autoridades judaicas, certo? No verso 10, as autoridades chegam até ele e repreendem por ele estar fazendo aquele ato que não era aprovado por eles. Uma outra questão aqui é que assim que ele foi curado, embora não seja definitivo, ele vai ao templo, no verso 14. Sem falar que Jesus pressupõe, no versículo 14, algum conhecimento que ele tinha sobre a lei, certo? Então é bem provável que nós estamos tratando aqui com um judeu, certo? Esse homem, que segundo o texto era enfermo. E pela natureza da sua cura, parece ser um paralítico ou um aleijado ou alguém extremamente fraco, por isso não tinha força suficiente para ficar em pé. A sua presença e motivações naquele tanque acabam identificando ele como uma pessoa que era influenciada pelo paganismo daquela época, certo? Então estamos falando de um judeu em um tanque pagão com motivações erradas. Embora ele possa ter sido levado aos pavilhões diariamente por todos aqueles anos, ele não morava lá. Talvez seja mais provável que ele fosse levado por algum parente para lá quando a agitação da água era esperada. Então a tendência é que a gente leia como se ele morasse lá por 38 anos. Mas pessoas levavam essas para esse tanque exatamente para que elas procurassem a cura. E há registros no início da fé cristã, alguns escritos, que até mencionam que essa água se movia uma vez ao ano, certo? Então, existem várias informações aqui, mas nós não podemos asseverar todas elas, né? É provável que esse homem fosse de tempos em tempos em busca dessa cura e alguém levava ele até aqueles pavilhões. Isso durou 38 anos. Agora, independente disso, aquele homem tinha uma grande fé, não é? Sim, a fé dele era muito grande, mesmo que exercida de forma totalmente errada. Você passa 38 anos indo até um tanque que era alimentado por superstições e ideias um tanto questionáveis, com a fé que poderia ser curado. É alguém que de fato acreditava muito naquilo. Mesmo na casa da misericórdia, onde ele buscava refúgio e ajuda, ele era uma pessoa carente de misericórdia legítima. Ele carecia urgentemente da intervenção divina. Já chegou o tempo dele, né? 38 anos. Irmãos, quantas pessoas necessitadas, carentes, vivem escravas, né, de crendices, superstições, idolatria, tudo isso por causa de uma ajuda, né, uma necessidade, a resolução de problemas, a cura de uma doença, não é verdade? Pessoas que acreditam em coisas tão estranhas, pessoas que depositam a sua fé e confiança em coisas tão alheias à realidade. Agora, por muito tempo, isso foi verdade apenas para as religiões ultra-espirituais, para aquelas que abraçam mitos culturais e pelas crenças do catolicismo popular, certo? Então, por muito tempo foi comum, como acontece aqui mesmo em Juazeiro, as pessoas buscando cura lá com o Padre Cícero e muitas outras divindades ou santos que são largamente divulgadas, né, pelo catolicismo popular. Então, era muito comum entre eles. Agora, o que é que tem acontecido nos últimos anos? Essas práticas se tornaram recorrentes em igrejas evangélicas, que prometem muitas coisas aos fiéis, sem nenhuma fundamentação bíblica, sem nenhuma conexão com a causa do Evangelho. Mas ainda assim, muitas pessoas têm acreditado e buscado. É incrível, né? A gente pensa que é tão distante, né, assim, de nós, ver essa situação, uma pessoa tão religiosa como um judeu se prestar a isso, mas basta ver tantas religiões aí ditas evangélicas que estão lotados os templos de pessoas procurando cura, resolver os seus problemas, mudar a sua história, no sentido material, obviamente. As propostas são estranhas, são orações, são ritos, são manias. É muita coisa que tem sido inventada como uma forma de redenção dessas pessoas, um escape, uma cura,
uma luz no fim do túnel. Mas, infelizmente, essas pessoas têm sido enganadas. Então, devemos ter muito cuidado, certo? Muito cuidado mesmo para a gente também não acabar acreditando nessas coisas. Agora, de acordo com o verso 6, João começa a descrever o encontro de Jesus exatamente com esse homem que nós estamos mencionando. O texto diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? É assim que Jesus intervém. O primeiro texto diz que Jesus viu aquele homem, vendo-o. Entre tantas pessoas que existiam ali, então ali existiam centenas de pessoas que ficavam circulando naquele tanque, nas imediações dele. Então, como é que Jesus o viu? Será se foi por acaso? Será que quando Jesus decidiu entrar exatamente pela porta das ovelhas, entrar naquele tanque, Jesus se deparou inicialmente com ele? Ou será se foi sobrenaturalmente intencional? Será que quando Jesus decidiu entrar exatamente pela porta das ovelhas e em um templo pagão, ele tinha uma intencionalidade, como ele teve com Natanael, como ele teve com muitos outros, como a mulher samaritana? Pode ser que Jesus tenha ido exatamente para esse encontro com aquele homem. O texto diz ainda no verso 6 que Jesus, ele soube, na Nova Almeida Atualizada diz sabendo, que tanto pode sugerir que Jesus se informou sobre a triste condição daquele inválido, como também o texto permite de que nós traduzamos aqui essa ideia como algo sobrenatural. Então, tanto cabe a ideia de uma pesquisa com as pessoas que estavam ali, Jesus perguntando qual a situação daquele homem, o que aconteceu com ele, quanto tempo ele está ali. Ou então cabe também a ideia do sobrenatural, de que Jesus sabia da situação dele sem precisar que ninguém o informasse. E aí Jesus faz uma pergunta para ele. Aquele homem estava há 38 anos, doido para ser curado, visitando aquele tanque, se sentia injustiçado, e Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Bom, Jesus não tinha dúvida disso, Jesus já sabia de tanto tempo que ele estava ali, sabia da sua necessidade. Se perguntasse isso para todos os que estavam ali, certamente a resposta seria a mesma. Agora, a pergunta de Jesus, ela deve ser bem mais compreendida como uma das suas ofertas retóricas. Ele pergunta sabendo a resposta, mas ele quer sondar algo a mais. Ele faz isso em Marcos capítulo 10, verso 51, quando ele pergunta ao cego: o que você quer que eu lhe faça? Obviamente, que eu veja, E é isso que aquele cego diz, e muitos outros momentos em que Jesus aborda o óbvio. E a resposta daquele homem foi surpreendente. No versículo 7, ele diz o seguinte: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Essa é a sua resposta. E aqui algumas questões precisam de observação. Primeiro, esse trecho aqui, com as palavras desse homem, nos ajuda a acreditar que, embora o versículo 4, que nós temos aqui, finalzinho do versículo 3, que está aí na sua Bíblia com um colchetezinho, você pode olhar aí, tem um colchetezinho, tem uma notazinha de rodapé lá embaixo dizendo: olha, o texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Isso quer dizer, irmãos, que o texto de João foi escrito, certo? Originalmente pela pena de João. João escreve. Ele escreveu no material suscetível à deteriorização fácil, certo? Então, não tinha assim tanta tecnologia dos materiais de escrita da época e facilmente aqueles materiais poderiam se desfazer. Rapidamente, também pela força da progressão da fé cristã, muitas pessoas começaram a copiar esses textos originais, certo? Muitas cópias.
E alguns deles, inclusive, quando escreviam essas cópias, até escreviam como uma nota de rodapé, mas faziam isso à margem do seu escrito. Eles faziam, colocavam o texto, e na margem eles recuavam e faziam uma observação. Outros que vinham escrever as cópias poderiam até, como aconteceu, de inserir essas notas dentro do próprio texto. O que fez com que essas anotações ou inserções aparecessem em cópias já bem mais distantes do que aconteceu aqui em João, certo? Em cópias bem mais antigas. É por isso que quando os especialistas vão comparar todas as cópias, que são mais de 5.000 do Novo Testamento grego, eles olham para as cópias que tem essa partezinha aqui do finalzinho do verso 3 e o verso 4 e compara com as cópias mais antigas que nós temos e percebem então que na comparação, seja da presença e ausência ou até mesmo da forma como se foi escrito, eles chegam à conclusão que esse texto não está no texto original. Certo? Então aí o finalzinho do verso 3, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando. Pronto. Essa parte aí, até do verso, finalzinho do verso 4, certamente não foi João quem escreveu. E é por isso que nós temos toda essa honestidade aqui de dizer, está entre colchete aqui para você já saber que aqui não foi escrito por João. Agora, no versículo 7, nós temos um conteúdo que faz com que as informações que nós temos no versículo 4 provavelmente sejam verdadeiras. Mas não verdadeiro no sentido de que um anjo ia lá, balançava a água, mas verdadeiro que existia essa crença. Certo? Então, se você escrever aí, falando sobre o milagre lá da Beata, né, ligado a Padre Cícero e tudo, você escrever exatamente como você ouviu e recebeu essas informações, não quer dizer necessariamente que você acredita que aconteceu aquilo. Você está reproduzindo uma crença comum. Então, é isso que está acontecendo aqui. Certo? Não existia anjo que balançava a água e quem entrasse primeiro era curado. Mas as pessoas acreditavam assim. E esse homem acredita assim também. Inclusive ele diz, olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha lá no tanque quando a água é agitada. Quando tenta entrar, outro enfermo chega na minha frente, toma o meu lugar. O momento que eu poderia, de fato, receber a cura. Agora, se nós considerarmos aquele homem como um judeu, nós podemos até mapear como estavam as crenças do judaísmo naquela época. Então, que existia muito sincretismo, existia assim um imaginário dentro do povo de Deus que era bem estranho e questionável, né? Se a gente conseguir aqui mapear esse homem como um judeu de fato. E é bem provável, e aqui nós estamos indo na contramão de uma crença muito comum sobre esse homem. Você já deve ter ouvido música sobre essa passagem, não já? Você já deve ter ouvido música sobre o enfermo do tanque de Betesda. E normalmente esse homem é colocado nas músicas como um coitadinho, que recebeu do Senhor a cura. Ele esperava tanto do Senhor, e Yahweh um dia ia visitar a sua necessidade. Aí chegou o seu grande dia, ele foi curado, e agora ele adora a Deus. Irmãos, se você ouviu essa música, e tem até uma que você ama muito e gosta, eu lamento dizer que não é assim, a realidade é aqui do texto. Aquele homem ali não está com atitude humilde e piedosa. Pelo contrário, ele parece ser um velho rabugento e não muito perceptivo que pensa estar respondendo a uma pergunta estúpida. Pastor, mas como é que a gente pode identificar isso? Versículo 13, ele é insensível com Jesus, nem ao menos descobrindo o nome dele como seu grande benfeitor. Diferente do capítulo 9 de João, que a pessoa que é cega de nascença sabe o nome de Jesus e valoriza como tal. Aqui, quando pergunta ele quem foi, ele diz, não sei não, quem é não. Meu amigo, você passa 38 anos sem andar
indo para aquele tanque constantemente para ser curado. Aí aparece alguém que cura você não sabe nem o nome dele. Sem falar que no versículo 15, depois que Jesus se encontra com ele e se identifica, a primeira coisa que ele faz depois da conversa é o quê? No verso 15, vai denunciar Jesus para as autoridades. Então nós não estamos aqui, infelizmente, diante de um homem gracioso, humilde, piedoso, mas um homem extremamente antiquado para a grande bênção e graça que ele recebeu. Apesar de tudo, graciosamente, versos 8 e 9, na parte A, o texto diz assim: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Jesus não levou em conta a postura daquele homem. Se fosse nós, com certeza levaríamos, né? Rapaz, além de eu estar aqui para te dar a cura, acredito que ele não está falando de jeito comigo, não. Não, Jesus não levou em consideração isso, mas graciosamente decidiu curar aquele homem. O texto diz que ele levou aí o seu leito. Na nova versão internacional, NVI, é chamado de maca. Tanto um como o outro tem o mesmo sentido para cama. Mas é claro, a cama oriental simples não é as nossas camas de solteiro da Ortobon, né? Que seria bem mais difícil de você sair levando aí de um lado para outro. Era geralmente feito de palha ou de junco, e era por isso que eles podiam dobrar facilmente e conduzir de um lugar para outro. Então, era de posse dele, e Jesus, quando cura, diz, pegue aí, enrole sua caminha, e agora leve embora, certo? Pode ir com ela. E aqui nós temos João dizendo que imediatamente o homem se viu curado. E é importante aqui essas expressões tão específicas, porque nós não temos aqui um homem que é um pseudo curado. Alguém que, olha, agora você está curado. A pessoa não conseguia andar mais. Aí a pessoa, para descer da escadaria lá da igreja, 3 pessoas carregando. A pessoa, pronto, está curado esse aqui. Aí bota lá sentadinho. A gente vê muito isso em programas evangélicos, né? Pronto, tá curado da cegueira que você tinha. Aí a pessoa, o que é que você está vendo ali? Olha, apontando para o extintor. Você está, estou vendo um pirulito. Pronto, mas já está quase vendo, né? Então, olha aí, dá glória a Deus, né? Tem nada a ver com isso. O texto diz que o indivíduo curado não estava cambaleando, nem tinha uma saúde duvidosa. Ele saiu dali com a força física necessária até para carregar a sua cama. É uma cura de fato que aconteceu aqui e foi imediata. Nós estamos diante aqui de uma grande cura. É um ato sobrenatural surpreendente. E se nós considerarmos o propósito que João escreve, João está querendo exatamente ensinar para os seus leitores que Jesus de Nazaré é o Messias. E nas profecias do Antigo Testamento haviam muitas predições que apontavam para esse tempo como um tempo de curas, quando viesse a restauração do povo e a intervenção de Deus. Eu queria ler com vocês 2 passagens. Isaías capítulo 35, vamos lá, Isaías capítulo 35 e depois Isaías capítulo 57. Vamos ver aí nessas passagens um pouco sobre as profecias e as expectativas do que iria acontecer quando o Messias viesse, quando Deus interviesse na realidade do seu povo. Isaías capítulo 35, versos 3 até o verso 6. O texto diz assim, Isaías 35, versos 3 a 6. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês.
A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então, verso 5: se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então a gente pode ler aqui várias outras passagens, mas perceba aqui a expectativa do povo. Qual era a profecia? Era que quando chegasse esse tempo, o povo seria curado. O povo iria experimentar do cuidado de Deus. Estamos aqui diante de um judeu que está experimentando exatamente dessa experiência, desse momento de cura. Agora, olha o que é que diz o capítulo 57. Capítulo 57, verso 18. Aqui parece mais contextualizado com essa realidade que nós estamos lidando, não só aqui, mas em outros momentos do Evangelho de João. Porque no capítulo 57 de Isaías, verso 18, nós temos anteriormente algumas palavras sobre a maldade do povo, a condição espiritual deles, mas ainda assim, verso 18, tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-los. Também o guardarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Então nós temos várias passagens que falam sobre essa expectativa por conta das profecias de que quando chegasse esse tempo, essas coisas iriam acontecer. Então o que é que João está dizendo com essa passagem? Ele está dizendo, olha, Jesus de Nazaré, com esses atos miraculosos, demonstra que é o Messias. Ele é o Messias prometido. Vocês podem acreditar, porque era exatamente isso que ele estava fazendo quando esteve entre nós. João aqui escrevendo para os seus leitores imediatos. Irmãos, quando nós lemos uma passagem como essa e considerando aqui tudo o que está acontecendo na vida desse homem, o que Deus está fazendo por meio de Jesus na vida dele, nós não podemos negar que alguns de nós, ou vários de nós temos orado, nós temos esperado, buscado por alguma coisa em nossa vida ou nossa família. Eu não sei quanto tempo você está nessa espera. Não sei quanto tempo você tem buscado, não sei quanto tempo você tem aguardado, clamado a Deus por alguma coisa. Seja a sua saúde, seja a ajuda financeira para que você pudesse ter uma vida mais tranquila, seja o clamor por filhos desobedientes e desencaminhados da fé, seja por uma esposa que tem trazido certa angústia para você, ou certo marido que tem trazido dores ao seu coração. E quantas vezes você não associou a falta de resposta de Deus à sua condição imerecida, né? Fica procurando na própria vida, no coração, algum erro, alguma falha, algo que de fato possa justificar essa ausência de atuação de Deus. Agora presta bem atenção aqui. Assim como aquele homem, nós não temos merecimento algum para receber qualquer dádiva de Deus. Não é verdade? Qual o merecimento que nós temos? Em que somos diferentes daquele homem, senão pela graça que nos alcançou? Mas mesmo assim, apesar de tudo que aquele homem era, o favor de Deus, mesmo que tenha sido apenas no âmbito físico, veio sobre ele. E isso certamente deve falar ao nosso coração que nós também ainda podemos esperar. Vai ser no tempo de Deus, da forma de Deus, como Ele quer, mas de forma alguma, em nenhuma hipótese, nós podemos desistir ao conhecer tamanha misericórdia desse Deus. Você tem algum parente que você ora para a salvação? Você tem algum colega de trabalho que tem sido uma pedra na sua vida?
Você tem algumas questões que você tem colocado em oração diante de Deus, então não desista. Continue. Será se já passou de 38 anos o seu clamor e espera? Deus tem poder para fazer muito mais do que precisamos, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele tem. E aqui no mesmo verso, mas agora na parte B, nós temos uma ligação desse ato sobrenatural de Jesus com uma das principais ênfases do texto, que nos é introduzida aqui. Eu já falei na introdução, eu já mencionei que se tornou uma grande toada nos evangelhos que nós lemos, não só o de João, mas outros, que é a controvérsia sobre o sábado. E é por isso que quando nós lemos aqui o verso 9, depois que é dito que imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito e começando a andar, João coloca uma observaçãozinha aí, bem importante. E aquele dia era sábado. Por isso, diz João, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. E eles perguntaram: quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Mas ele não conseguiu dizer, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar, o que fez com que a sua identidade se tornasse obscura para aquele homem também. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um diálogo um tanto covarde, da parte daquele homem. Ele está saindo ali, tirando o seu corpo fora da situação e colocando a culpa em Jesus, Mas nós temos que pontuar aqui algo importante. Primeiro, o Antigo Testamento proibia o trabalho no sábado, certo? Gênesis 2, 1 a 3, Êxodo 20, versos 8 a 11. Mas não havia nenhuma estipulação tão específica como as vistas aqui sobre o sábado. Sobre levar camas de um lugar para outro. Segundo os livros de comentários dos judeus, a opinião dos rabinos tinha analisado a proibição de 39 classes de trabalho, inclusive pegar e carregar uma coisa de um lugar para outro. Eles acabaram se tornando muito legalistas, assim, em pontuar detalhes sobre a lei. E não era só observação, se tornou imposição. É por isso que eles reagem assim, como se aquele homem estivesse pecando por estar com ali o seu leito, a sua cama sobre os ombros. Mas nada é dito no Antigo Testamento sobre essa ação, e de um lugar para outro. Os evangelhos acabam mostrando, com todas essas ações de Jesus sobre o sábado, que havia certa liberdade para ele e seus discípulos fazerem aquelas coisas porque eles representavam a comunidade do Messias. Isso acabava indicando que a nova era prometida pelos profetas estava começando, e tanto o sábado como as leis deveriam ser reinterpretadas e cumpridas na pessoa do Messias. Além disso, a presença de Jesus mostrava que algo maior que o templo e a lei havia chegado. E João está batendo exatamente nessa tecla. E é por isso que Jesus o tempo todo quer ensinar a lei para o povo. Quais eram os dois grandes mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. É por isso que com essa ação Jesus está, de propósito, ensinando que a compaixão deveria ter prioridade quando entrasse em conflito com a observância rigorosa do sábado. É por isso que Jesus diz, além de curar, ele diz, pega o leito e leva. Era de propósito isso. Agora, o mais incrível não é isso. A gente está falando sobre predições que foram inseridos à compreensão do sábado. O mais surpreendente de tudo
é que mesmo os judeus, que certamente conheciam a situação daquele homem ou ficaram sabendo naquele momento da sua maravilhosa cura e da quebra formal do seu código, o que foi que mais interessou a eles? A quebra do código. Ao invés deles ficarem maravilhados com a cura de um homem que estava doente há 38 anos, a primeira coisa que eles dizem é: ei, é sábado, viu? Não pode carregar não. Não pode carregar, está proibido. Os olhos deles estão cegos para as maravilhas de Deus, mas estão totalmente atentos às maravilhas dos homens. Para eles é muito mais importante manter o status do que salvar vidas. É muito mais importante cumprir tradições do que curar pessoas. E não tem sido essa a postura de muitos até os nossos dias? As pessoas que mais valorizam estruturas do que pessoas, mais leis do que vida, mais gosto do que pessoas. Infelizmente. Agora, após esses acontecimentos, esses diálogos aqui desse homem com os líderes, no verso 14, nós temos um novo encontro de Jesus. O texto diz que mais tarde Jesus encontrou com ele no templo. Então, o tanque de Betesda era um pouco distante do templo, certo? Era cerca de 100 a 200 metros. Então, ele sai daquele tanque, vai para o templo, Jesus encontra com ele lá. E aí Jesus chama a atenção dele e diz: olhe, verso 14, você foi curado. Não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. E aqui nós temos algumas questões bem interessantes e até controversas. Primeiro, Jesus afirma a cura física total daquele homem. Olha, você foi curado. Segundo, Jesus acaba relacionando de alguma forma a enfermidade dele ao seu pecado. E em terceiro, alerta aquele homem que não cometa mais aquele pecado para que não viesse a acontecer algo pior que a sua enfermidade. Então vamos considerar algumas coisas aqui. Primeiro, nós sabemos que toda enfermidade é consequência do pecado no Éden. Certo? Toda doença, todos os males é porque Adão e Eva pecaram. Certo? Dito isso, embora não seja um padrão geral, a doença daquele homem, de acordo com Jesus, estava relacionada com algum ou alguns pecados que ele cometeu no passado e ainda continuava cometendo. Nós temos no Novo Testamento passagens que falam que existem enfermidades que não têm nada a ver numa relação de causa e efeito com o pecado humano. Lembra daquele homem cego que eles vão passando? Quem pecou? Foi o pai e a mãe para que ficasse assim? Jesus diz: não. Nesse caso aí ninguém pecou. É para que se cumpra a glória de Deus. Mas também nas Escrituras nós temos momentos em que, por exemplo, realizar o rito da ceia de forma indevida poderia causar doença nas pessoas. E até morte. Sem falar em doenças que eram oriundas de possessão demoníaca e muitos outros casos que a gente poderia mencionar, onde há uma relação entre o pecado e a sua consequência imediata. Então, Jesus, depois que menciona isso, e dentro da sua argumentação, alerta aquele homem que a consequência do seu pecado foi resolvida. Olha, você está curado. E aquele homem entendeu o que Jesus estava dizendo. Mas que ele tomasse cuidado para que ao pecar novamente não sofresse novamente com as consequências ou então algo pior dentro dos seus efeitos. Nós temos o caso aqui de alguém que precisava urgentemente deixar os pecados que havia cometido para que não voltasse a estar enfermo ou então chegasse a morrer. Em Atos 5, verso 1, nós temos o caso de pessoas que pecaram lá no início da igreja e acabaram morrendo. Mas é claro que, mesmo que nós tenhamos essa relação estabelecida por Jesus,
facilmente Jesus também pode estar se referindo ao juízo final dos ímpios. Aqueles que vão seguir numa vida de pecado vão ser condenados por toda a eternidade, o que é muito pior do que uma enfermidade física. Agora vamos lá. Nós não precisamos, com essa informação, criar uma doutrina da retribuição, certo? Não precisamos. Mas nós somos ensinados que existe sim relação, em alguns casos, entre os pecados cometidos e enfermidades ou morte. Nós temos aqui Jesus nos abrindo essa possibilidade. Então, depois desse breve encontro de Jesus com aquele homem, essas verdades foram ditas, nós chegamos no final, nos versos 15 e 16, que o texto diz assim: O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Ao invés do desfecho maravilhoso, com a resposta graciosa de um homem sobrenaturalmente curado, salvo pela graça de Deus, nós temos um homem que parece seguir por seus próprios caminhos. O motivo por trás dessa afirmação dele aos judeus dificilmente pode ser um desejo de atribuir glória a Jesus. A hostilidade já estava imposta e manifestada. E essas coisas, no verso 16, parece descrever algo que João não queria explorar agora. Parece que outras tensões sobre o sábado já haviam acontecido, mas que João não entendeu ser necessário colocar. Pelo menos não nesse momento aqui do seu registro. Pois muito bem, irmãos, essa é a passagem. Muitas coisas podemos aprender com elas e eu queria brevemente destacar algumas. Primeiro, nós aprendemos aqui que nós não devemos confiar em crenças erradas para resolver os nossos problemas. Certo? Muito cuidado. Se a gente tem um problema, se a gente tem uma demanda, uma crise, a solução não é ir por atalhos, não é caminhar por lugares errados, mais fáceis. A solução é confiar em Deus e seguir as orientações da sua palavra. É isso que tem que acontecer. Você quer cura, quer resolução, quer ajuda? Busque a Deus. Faça a vontade dele. Não queira burlar a sua vontade. Nunca é o caminho. Em segundo, nós aprendemos que a vida vale mais que qualquer coisa aqui. Deus valoriza pessoas acima de instituições, leis ou tradições. Então, quando nós nos deparamos com pessoas que valorizam demais as coisas além das pessoas, nós precisamos ficar assustados com isso, porque isso não é cristianismo. O cristianismo ensinado por Jesus valoriza as pessoas. O que é dito nos evangelhos? Que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus morreu por pessoas, não foi por códigos humanos. A vida vale muito mais. Agora, em terceiro lugar, eu quero chamar a atenção para o que nós vimos há pouco tempo. Eu e você, certamente, sendo crentes em Jesus, já fomos perdoados pela graça de Deus e curados dos nossos pecados. Então, se isso aconteceu, nós devemos redobrar a nossa vigilância. Porque com essas palavras de Jesus, reincidir pode trazer consequências ainda piores. Então, se você foi curado de algo, se você foi ajudado de alguma forma, e você associa isso a uma bênção divina, cuidado para não continuar nesse pecado, porque pode ser muito pior para você. O seu desfecho pode ser triste, lamentável. É Jesus quem está dizendo aqui. Olha, você foi curado, tenha cuidado para não continuar pecando, para não acontecer coisa pior. O que é pior do que para um homem que passou 38 anos aleijado? Indo diariamente ou constantemente para um tanque para ver se conseguia ser curado.
Então, com Deus não se brinca. Se eu e você já fomos perdoados de certos pecados, nós devemos abandonar. Não brincar com o Senhor. Porque Deus não brinca com ninguém. E eu finalizo perguntando como nós temos reagido aos benefícios que Deus nos concede diariamente. Irmãos, esse homem aqui foi curado, recebeu uma grande bênção. Como foi que ele reagiu? Quantas vezes nós não temos reagido assim quando Deus nos abençoa, né? Quantas vezes nós não temos sido ingratos? Quantas vezes nós não temos maculado as bênçãos? Quantas vezes nós temos desprezado? Tanta coisa boa acontecendo em nossas vidas, tantas lições, tanto cuidado evidente, e a gente não cessa em reclamar. Reclamação, lamúrias. Eu penso que essa passagem também deve nos ensinar que ao receber uma grande bênção do Senhor, não nos resta a não ser agradecer e tratar Deus da forma devida, como Ele merece, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe, nos ajude a identificar em nossos corações se de fato nós temos sido gratos a Deus, a nos capacitar a lutar contra esses pecados a fim de não nos incorrermos num mal pior do que nós vivenciamos por toda a nossa vida, mas também de valorizar mais a vida do que as coisas e não confiar os nossos problemas e as resoluções deles a nada mais que a Deus e a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Quero agradecer pelo teu favor, agradecer por tua palavra que nos orienta e ajuda, e queremos render a glória somente ao Senhor. Que o teu Espírito haja em nós e através de nós, na realização da tua vontade, na santificação do teu povo e na salvação de muitos outros que estão aí afora carecendo de restauração eterna da sua alma, da sua vida e do seu estado. Oramos, Senhor, por tudo isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.